Olá! Nesse vídeo vamos ver as relações métricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Vamos fazer isso em três momentos. No primeiro momento, vamos mostrar que a altura baixada do vértice oposto à hipotenusa de um triângulo retângulo estabelece três triângulos semelhantes. No segundo momento, vamos determinar as relações métricas no triângulo retângulo. E no terceiro momento, e com as relações anteriores, vamos obter a expressão do teorema de Pitágoras. Iniciando o primeiro momento com a construção do triângulo retângulo, que vai servir de modelo para situações em que você tem um problema, precisa resolver um problema de triângulo retângulo e não tem a figura, você vai precisar construir a figura. Então, começar por onde? Comece sempre pelos elementos principais de um triângulo retângulo, que são vértice, ângulo e lado. E qual é a dica para começar bem, para construir inicialmente bem um triângulo retângulo? Procure colocar sempre para o vértice, para o ângulo desse vértice e para o lado oposto a esse vértice, sempre a mesma letra, com as suas notações mais comuns, com as suas representações mais comuns, mais genéricas. Então, começando, vértice, vou começar por esse vértice aqui, colocando a letra A, representação de vértice, mais comum, letra maiúscula. Observe que para esse vértice aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, então eu não vou colocar letra aí, porque esse ângulo já tem a sua representação. E para o lado oposto ao vértice, que é o lado oposto ao ângulo de 90, que nesse caso é um lado especial chamado de hipotenusa, eu vou colocar a letra minúscula, a mesma letra, mais minúscula, letra A, que é a representação mais comum para lado de triângulo. Continuando, vértice B, ângulo do vértice B, representação letra minúscula com chapéu. Lado oposto ao vértice B, seguindo a dica letra minúscula B, representação genérica para lado, mais comum para lado de triângulo. Vértice C, ângulo do vértice C, representação C, mesma letra, C, minúsculo, chapéu. E lado oposto ao vértice C, a representação mais comum, seguindo a dica, C minúsculo, mesma letra. E agora eu vou colocar a altura. A altura descendo do vértice oposto à hipotenusa do triângulo inicial, triângulo ABC. Os seus ângulos na altura, os ângulos de 90, para me ajudar na construção, a organizar as minhas informações. Então, aqui está o ângulo de 90. E é importante você colocar no encontro da altura com a hipotenusa a letra representando esse encontro, esse ponto comum, letra D, porque vai ajudar você a fazer referência aos dois novos triângulos que essa altura determinou no triângulo inicial ABC. E um representante, uma letra representando essa altura, letra H. Continuando, eu vou colocar os elementos que estão faltando nos dois novos triângulos que a altura determinou, que a altura estabeleceu no triângulo inicial. Então, vou verificar o que eu já tenho no triângulo grande. Eu já tenho os três vértices, A, B, C, três vértices, ok. Eu já tenho os três ângulos, 90, B, C, ok. Eu já tenho os três lados, A, B, C, ok. E agora eu vou para o triângulo que acabou de surgir, o menor deles, o triângulo pequeno, triângulo ABD. Eu já tenho os três vértices, ok. Os ângulos eu já tenho B, que é comum ao grande e ao pequeno, 90 que tem em todos, e no triângulo pequeno eu não tenho esse terceiro ângulo que eu vou chamar de X. E agora os lados, verificando os lados do triângulo menor, do triângulo pequeno, ABD. Eu tenho a hipotenusa de ABD, que é C.
eu tenho o lado de ABD, um lado de ABD que é H, mas eu não tenho letra representando o lado que é o segmento que vai de D a B do triângulo pequeno. Eu vou colocar uma letra, eu vou colocar o M. E já aproveito para observar que esse M apareceu segundo esse ângulo de 90 graus, ó, que vai de D, que está no segmento que começa em D até B, ou seja, ele é a projeção, por causa dessa característica, ele é a projeção de C na hipotenusa A do triângulo ABC, ou seja, M é a projeção de C sobre a hipotenusa A. E dessa forma eu já tenho todos os elementos: vértice ABC, ABD, ângulos 90B e X e lados M, C e H. E agora o triângulo médio, triângulo ACD. Eu já tenho os vértices do triângulo médio. Os ângulos do triângulo médio, eu tenho o 90, o C, mas não tenho esse terceiro aqui, que eu vou considerar como sendo um ângulo desconhecido inicialmente. Pronto, já tenho o ângulo que estava faltando no triângulo médio. Os segmentos eu tenho a hipotenusa, no triângulo médio eu tenho a hipotenusa B, eu tenho o lado H, mas eu não tenho letra representando o segmento, o lado, que é o segmento que vai de D a C. Eu vou colocar uma letra, eu vou colocar N, e aproveito para observar que ele é determinado, que esse N é um segmento determinado aqui, ó, pela altura. Portanto, ele é a projeção, descendo segundo o ângulo de 90 graus, é a projeção do lado B sobre a hipotenusa no triângulo ABC. Ok, eu vou precisar ainda de outras informações, mais algumas informações. São elas: a soma dos ângulos internos. Então, começando, soma dos ângulos internos do triângulo inicial ABC. Quem são os ângulos? 90 são os ângulos de 90, o ângulo B, e o ângulo C. E o resultado dessa soma, 180. E assim eu tenho a minha primeira informação. Continuando, agora a soma dos ângulos do triângulo menor, do triângulo ABD. Quais são os ângulos que eu tenho? Eu tenho o ângulo de 90, mais o ângulo B, mais o ângulo X. E a soma não vai mudar. Continua sendo 180. Essa é a minha informação 2. E o triângulo, a soma dos ângulos internos do último triângulo, o triângulo ACD. Dos ângulos de 90, o ângulo Y mais o ângulo C, também igual a 180, e minha terceira informação. Com isso eu posso efetivamente começar o meu primeiro momento. O primeiro momento era os ângulos, primeiro momento é os ângulos
os triângulos, perdão, semelhantes. Esse é o meu primeiro momento. E como é que eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir isso fazendo comparações. Mais exatamente comparando as somas. A 2 e a 3, uma de cada vez com a soma 1. Então, começando comparando 2 e 1. Comparando 2 e 1, o que é que eu tenho? A soma 2, a soma dos internos do triângulo ABC, ABD, 90, mais B, mais X, igual a soma 1, que é a soma dos ângulos internos do triângulo ABC, 90, mais B, mais C. E o que eu concluo com isso? Eu posso eliminar, cancelar o 90, eu posso cancelar o B, e daí me restou aqui que X é igual a C. E essa é a minha 1, 2, 3, é a minha quarta informação. E qual é a conclusão? Observe na figura. O triângulo menor, ele tem o 90, que também tem no grande, no ABC. O triângulo ABD tem o 90, que tem no ABC, no triângulo ABC. Ele tem o ângulo B, que é comum, ou seja, o ângulo B está no triângulo ADB, mas também está no triângulo ABC. E só estava faltando no triângulo menor o X, que a gente tomou, fez de conta que era desconhecido, né? Inicialmente desconhecido. E acabou de ver que ele era o terceiro ângulo que estava faltando, porque o triângulo menor já tinha dois ângulos que são os mesmos do triângulo inicial. Portanto, agora o terceiro ângulo também é igual, ou seja, os dois triângulos, o menor, o pequeno ABD, e o maior ABC, têm os mesmos ângulos, ou seja, eles são semelhantes. E agora a próxima comparação. Comparando quem com quem agora? O 3 com o 1. 3 e 1. Comparando 3 e 1. Então, a soma do 3, ou seja, a soma dos ângulos internos do triângulo ACD, são quem? 90 mais Y mais C igual soma do triângulo ABC, que é a soma 1, 90 mais B mais C. E o que eu ganho com essa comparação? Eu ganho a eliminação do 90, a eliminação do C, restando que Y é igual a B. E dessa forma, o triângulo médio, triângulo ACD,
que tinha anteriormente, inicialmente, o 90 comum com o triângulo inicial ABC, o C comum aos dois triângulos, ou seja, o C é tanto do triângulo ADC como é também do triângulo ABC, é comum aos dois. Então, para finalizar, estava faltando somente o terceiro ângulo do triângulo médio ser igual ao ângulo restante, ao ângulo que estava faltando no triângulo inicial ABC. Portanto, 90 tem nos dois, C tem nos dois, o Y então é o ângulo que tem no grande e estava faltando no médio, ou seja, Y igual a B. Então eu já posso colocar aqui, lado 4, que o X é igual a C, e o Y, lá agora essa é a minha quinta informação, né, para organizar a minha solução aqui, lá da quinta informação, que o Y é igual a B. E uma conclusão muito importante, de 4 e 5 de 4 e 5, os três triângulos, na verdade, os triângulos são semelhantes. Por quê? Porque tem, veja lá, tem os três ângulos internos ordenadamente congruentes. E é claro, eu coloquei aqui para reforçar, os lados homólogos são proporcionais, ou seja, os lados correspondentes, mas aqui eu tinha, ó, observe que em cada um deles, dois ângulos já estão no triângulo grande. Portanto, o terceiro é obrigado a ser. Eu não preciso fazer essa conta, isso é uma regra. Se dois triângulos têm dois ângulos iguais, correspondentemente iguais, o terceiro ângulo de cada é igual também. Então, essa é a minha informação importantíssima, é a minha informação 6. E é claro, outra informação importante também, que eu obtenho logo da construção. Observe, se você pegar o M, que é a projeção de C, o M, que é a projeção de C, sobre a hipotenusa do triângulo grande, do triângulo ABC, o triângulo inicial, mais o segmento N, que é a projeção de B, sobre a hipotenusa do triângulo ABC, você tem a soma dos dois segmentos cobrindo toda a hipotenusa, ou seja, a hipotenusa A é igual a M mais N. Então, da construção da figura, da construção do triângulo, o que você tem? Que A é igual, a hipotenusa do triângulo grande é igual a M mais N, ou seja, as projeções dos catetos sobre essa hipotenusa. Isso é uma informação muito importante para os momentos que vêm depois. E essa é a minha informação 7. E aqui eu termino o primeiro momento. Segundo momento, as relações métricas no triângulo retângulo. Quem é que vai permitir a gente estabelecer essas relações métricas? Vai ser a informação 6, que garante que os três triângulos são semelhantes. Então, nesse segundo momento, eu tenho por 6, que é quem garante que isso pode ser feito,
as relações de semelhança E o que são essas relações de semelhança? Quando dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. Tudo bem, os lados são proporcionais, mas quem faz essa correspondência? Por isso, a gente volta à primeira dica, importantíssima. Quando você vai construir um triângulo retângulo, você pensa de que forma? Vértice, ângulo e lado oposto. Agora a gente vai concentrar na palavra oposto ou palavra oposta. Oposto a quem? O lado oposto é oposto ao vértice e ao ângulo. Nesse instante a gente vai esquecer o vértice e vai se concentrar nessas duas palavras relacionadas pela palavra oposto ou oposta. Ângulo, lado oposto, lado, ângulo oposto. Vamos concentrar nessas duas palavras, que elas que vão estabelecer, vão garantir as relações de semelhança, que são relações de proporção, são proporções. Então, começando, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar dos ângulos 90, B e C. E eu vou precisar arrumar um pouquinho aqui para me ajudar. Eu já sei que esse ângulo aqui é o C, e eu já sei que esse ângulo aqui do médio é o ângulo que está lá no outro lado, no grande. Então aqui é o B. E agora eu posso começar as minhas relações de semelhança, ou seja, as minhas relações de proporção. Então aqui eu vou fazer a proporção, são três triângulos, eu vou fazer 2 a 2. Eu vou fazer a primeira relação de proporção entre o triângulo pequeno, triângulo ABD, e o triângulo grande, triângulo ABC. De que forma? Sempre pelo ângulo oposto. Então, aqui os lados do triângulo, olha, ângulo, ângulo, lado oposto. Aqui são os lados e aqui são os ângulos opostos, respectivamente a cada lado. Então, no triângulo ABD, os lados opostos aos ângulos de 90, B e C. Então, numeradores são os lados de ABD. Então, começando. Ângulo de 90, em cima, os lados de ABD, ângulo de 90, ângulo de 90 no triângulo ABD, triângulo ABD, ângulo de 90, lado oposto, hipotenusa C, ainda ângulo ABD, eu vou preencher aqui em cima os lados do triângulo ABD, ainda triângulo ABD, ângulo B, ângulo B. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o lado oposto, ângulo, lado oposto, ângulo, lado oposto. Então, ângulo B, lado oposto, H. Vou fazer a mesma coisa para o C no ABD, ainda em ABD. ABD, ângulo C, lado M. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento para os lados do triângulo ABC. Agora ficou fácil para o ABC porque você construiu dessa maneira. Oposto a 90, oposto a 90. A. No triângulo ABC, triângulo ABC, 90, A. Oposto a B, eu já sei por construção que é com a mesma letra. Então é o lado B. Lado B. Oposto ao ângulo C, triângulo grande. Por isso que eu construí dessa maneira. Oposto a C, o lado tem a mesma letra, C. E agora eu posso estabelecer
as minhas relações de semelhança ou efetuar as minhas proporções. Então, primeira proporção usando a primeira e segunda razão, C sobre A e H sobre B. A gente vai ter CBC, relação fundamental das proporções, o produto cruzado, a multiplicação cruzada, BC igual a AH. E essa é a minha oitava informação. Continuando, primeira e terceira, a proporção formada entre a primeira e a terceira razão. C sobre A igual a M sobre C. E a gente tem C ao quadrado igual a AM, minha nona informação. Agora, a última proporção entre as razões segunda e terceira, H sobre B igual a M sobre C. Então, nós vamos ter CH igual a BM. Essa é a minha informação número 10. Agora, a proporção entre os triângulos médio, ACD, e o triângulo grande, ABC, triângulo original, triângulo inicial. E eu aproveito para ressaltar o quanto é válido você organizar o seu trabalho. Observe que, sabendo que os ângulos são os mesmos e que eles não saíram do lugar, eu não preciso voltar lá para o triângulo grande e procurar os lados. Eles não saíram dos seus lugares em relação aos seus ângulos opostos. Então eu só faço colar daqui lá para baixo onde for o lugar deles, ou seja, lá onde está o triângulo ABC, eu simplesmente copio. Não saíram dos seus lugares, eu preciso só procurar agora os lados correspondentes aos ângulos opostos no triângulo ACD. Triângulo ACD, começando, ângulo de 90 no triângulo ACD, ângulo de 90, oposto, hipotenusa B. Ângulo B no triângulo ACD. Estou colocando os lados de ACD. Ângulo B, lado oposto, N. Estou usando essa referência. Ângulo C, triângulo ACD, ACD. Ângulo C, lado oposto, H. E aqui o que eu tenho? Eu vou agora efetuar as minhas proporções. Começando. Proporção entre primeira razão e segunda razão. B sobre A igual a N sobre B. O que eu tenho daqui? Que B ao quadrado é igual a N. E essa é a minha informação 11. Continuando. Primeira e terceira razões.
Então, proporção entre a primeira e a terceira razão. Então, B sobre A igual a H sobre C. Que eu tenho daqui? Que BC, e BC eu já tenho na informação 8. BC é igual a AH, então informação 8 e a informação 12 são iguais. Continuando, segunda e terceira razões. Proporção N sobre B é igual a H sobre C. E daqui eu tenho que Cn é igual a BH. E essa é a minha informação 13. Finalmente, última. Entre os triângulos pequeno ABD e médio ACD. E chamando a atenção novamente para o quanto é vantajoso você organizar o seu trabalho. Os ângulos não saem dos seus lugares? Não. Então, os lados respectivos, correspondentes, também não. Então, eu colar aqui, ABD, ABD. Então, eu vou colar nessa ordem, CHM, CHM, ACD, ACD. Eu vou colar nessa ordem também, BNH, BNH. Muito rápido, né? Isso é a vantagem que você tem quando você organiza o seu trabalho. Então, C sobre B igual a H sobre N. H sobre N. Primeira e segunda razões. Então, eu vou ter Cn igual a BH, que é exatamente a relação anterior, a informação anterior. Então, aqui é 14, eu já estou vendo que se repetiu. Primeira e terceira razões, C sobre B igual a M sobre H. O que você tem aqui? CH igual a BM. Informação 15. E você já está vendo que é a mesma informação 10. Última proporção, segunda e terceira razão. H sobre N igual a M sobre H. E daqui você tem H ao quadrado igual a N a M N. Informação 16. Então, a gente pode fazer um resumo. Resumo. Primeira relação. BC AH.
BCAH. Então eu tenho aqui repetidas BCAH, A8 e A12. Oito e 12. Então vou marcar para não correr o risco de me atrapalhar. É a minha primeira relação métrica no triângulo retângulo. BC igual a H. BC igual a H. Aqui está. Segunda relação métrica. Vou colocar aqui para ganhar espaço. Segunda relação métrica. C ao quadrado igual a AM. Essa é a minha segunda relação métrica. Deixa eu marcar também, é a relação 9. C ao quadrado igual a AM. Terceira relação métrica. Terceira relação métrica. CH e BM. CH e BM. Então eu tenho a 10 e a 15. CH de 10. Tenho 10 e 15 com a mesma relação. CH igual a BM. CH igual a BM. Terceira relação métrica. Quarta relação métrica. Quarta relação métrica. Vamos ver aqui. É a informação 11. Quem é a informação 11? É que B ao quadrado é igual a AN. Quarta relação métrica. Quinta relação métrica. Quinta relação métrica, pegando 13 e 14, que se repete na 13 e na 14, que diz CN igual a BH. E sexta relação métrica. Sexta relação métrica. A 16 a informação 16, que diz H ao quadrado igual a M N. Aqui estão as nossas relações métricas. As nossas seis relações métricas, na verdade 7. Eu vou listar logo aqui também, aproveitando. Sétima relação métrica de 7, da informação 7.
A igual, a hipotenusa é igual à soma de suas projeções. Sétima relação métrica. E assim nós finalizamos o segundo momento. Finalmente, o terceiro momento, que é a obtenção da expressão do Teorema de Pitágoras. E para isso eu vou usar as relações métricas segunda, quarta e sétima. Então, terceiro e último momento das relações segunda, quarta e sétima, você tem que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a b ao quadrado na quarta relação é igual a n. Então, no lugar de b ao quadrado, eu posso escrever a n mais c ao quadrado da segunda, c ao quadrado é igual a m. No lugar de c ao quadrado, eu posso escrever a m. E com a em evidência, dentro do parêntese, eu tenho n mais m. E pela sétima relação métrica, m mais n é igual a a. Então, eu tenho a vezes a, que é igual a ao quadrado. E agora eu posso finalizar pegando a primeira parte da igualdade e a última parte da igualdade. Então, eu tenho que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. E agora basta relembrar o nome dos lados de um triângulo retângulo. O maior lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. E aqui a gente tem a expressão que representa a expressão do Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou vice-versa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E assim a gente finaliza o nosso vídeo, atingindo o nosso objetivo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.